Nosso Deus é protetor. Esta é uma oração por segurança e proteção divina. Estarei declarando as bênçãos de Deus sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Eu creio que a mão do Senhor se estenderá sobre ti e sobre o teu ambiente. Teu ambiente é um ambiente abençoado de paz, de harmonia, de vida, de luz no nome de Jesus. Quando declaramos que Deus é protetor, reconhecemos a sua natureza divina. Ele é o escudo, a fortaleza, o refúgio seguro em tempos de tribulação. E nessa hora, queremos invocar este aspecto do caráter de Deus sobre a nossa vida. Deixe essa oração por uma hora ligada na sua casa. Repasse, ore. Essa oração antes de dormir, receba essas bênçãos de Deus, que serão declaradas a partir deste momento. A palavra de Deus nos ensina que devemos ser perseverantes na oração. Não basta orar uma vez e desistir. A Bíblia nos mostra que devemos ser constantes, persistentes, que devemos bater a porta até que ela se abra. Por isso, recomendo que esta oração seja repetida, que seja deixada tocando em sua casa, que seja falada antes de dormir. Porque quando declaramos a palavra de Deus continuamente, fortalecemos nossa fé e edificamos um muro espiritual ao redor da nossa vida e da nossa casa. Cubro a mim mesmo, minha família e minhas posses com o sangue de Jesus. Senhor meu Deus, no nome de Jesus eu declaro as bênçãos do Senhor sobre esta casa. Declaro que esta casa está toda coberta com o sangue de Jesus, que esta família está coberta com o sangue de Jesus, que estas posses estão protegidas, guardadas pelo sangue de Jesus, que o fogo de Deus cerque e proteja esta vida de toda destruição. O sangue de Jesus é poderoso. No Antigo Testamento, vemos como o sangue do Cordeiro protegeu as casas do povo de Israel durante a Páscoa no Egito. O anjo da morte passou por cima das casas que estavam marcadas com o sangue. Da mesma forma, o sangue de Jesus marca nossas vidas e nossas casas. E o inimigo não pode nos tocar quando estamos debaixo da proteção do sangue do Cordeiro de Deus. Quando falamos do sangue de Jesus, não estamos falando de algo físico, mas do poder espiritual que sua morte sacrificial liberou para nós. É através deste sangue que temos perdão, redenção, purificação. O sangue de Jesus fala por nós. Assim como o sangue de Abel clamava da terra, o sangue de Jesus clama coisas melhores sobre nós: misericórdia, graça, perdão, proteção. Este sangue é como um escudo espiritual que nos cobre completamente. E quando declaramos que o fogo de Deus cerca e protege nossa vida, lembramos como Eliseu estava cercado por um exército em Dotã. Mas quando os olhos do seu servo foram abertos, ele viu carros de fogo ao redor deles, protegendo-os. Este mesmo fogo espiritual, esta presença angelical, cerca nossa casa e nossa família. Este fogo consome toda a ameaça, toda a obra do inimigo, todo plano maligno contra nós. Que o anjo do Senhor acampe à volta desta casa, dos quartos, e os proteja, como está escrito no Salmos 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que a tua glória seja a capa desta família e proteja as suas costas. Que o Senhor guarde a frente, que o Senhor guarde a retaguarda, que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre cada abertura desta casa, cada porta, cada janela, cada abertura para o telhado, cada entrada de água, cada saída de esgoto. Tudo está debaixo da proteção do Senhor. Nenhuma brecha será deixada desprotegida. Quando lemos em Salmos 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus, precisamos entender o que isso significa. A palavra hebraica para acampar sugere colocar uma tenda, estabelecer uma presença permanente. Não é um anjo que passa rapidamente, mas que permanece, que faz guarda, que está constantemente vigilante ao nosso redor. E este anjo não vem sozinho. Assim como havia um exército de anjos protegendo Eliseu, há uma proteção angelical sobre nossa vida e nossa casa. E quando pedimos que a glória de Deus seja a capa desta família, nos lembramos de como a glória de Deus, a Shequina, estava presente no tabernáculo e no templo. Esta glória é visível, é palpável, é uma presença real de Deus. E agora, pedimos que essa mesma glória envolva a nossa família como um manto,
como uma capa protetora que ninguém pode ultrapassar. E quando falamos da mão do Senhor sobre cada abertura da casa, nos lembramos de como Davi declarou no Salmo 139 que a mão de Deus estava sobre ele, que não poderia fugir dessa mão que estava cercado por trás e pela frente. Esta mão é a mão do oleiro que nos molda, que nos forma, que nos protege, que nos guarda. Sustenta, Senhor, e todos eles serão salvos, como está escrito no Salmo 119, verso 117. Sustenta-me, e serei salvo, e de contínuo me deleitarei nos teus estatutos. O nome de Jesus é a nossa torre forte. Corremos para ela e estamos salvos. Senhor, Tu nos fazes habitar em segurança, está escrito nos Salmos 48. Dá-nos a segurança que ansiamos que esta casa habite com segurança aqui, nesta terra. A segurança é um anseio profundo do coração humano. Desde que o homem foi expulso do Jardim do Éden, temos buscado esse lugar de segurança, de proteção, de abrigo. E Deus promete nos dar esta segurança, não porque o mundo está livre de perigos, mas porque Ele está conosco em meio aos perigos. O Salmo 119, versículo 117, nos fala sobre ser sustentado por Deus. A palavra sustenta, em hebraico, sugere apoiar, segurar, manter firme. Quando Deus nos sustenta, significa que não estamos por nossa própria conta. Não somos nós que devemos nos manter de pé, mas é Deus quem nos segura. É como um pai que segura a mão do filho pequeno ao atravessar uma rua movimentada. O pai não apenas observa a criança, mas a sustenta, a segura firmemente, garantindo que chegará em segurança ao outro lado. E o nome de Jesus realmente é nossa torre forte. Em Provérbios 18:10 lemos: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. No mundo antigo, uma torre forte era um lugar de refúgio em tempos de guerra. Quando os inimigos atacavam, o povo corria para a torre da cidade, onde ficavam protegidos. Da mesma forma, o nome de Jesus é nosso lugar de refúgio, nossa proteção nos tempos de ataque espiritual. E o Salmo 48 nos fala sobre a cidade de Deus, sobre como Deus a defende, como a torna segura. É uma imagem da proteção divina sobre seu povo, sobre sua habitação. E assim como Deus protegia Jerusalém, a cidade santa, Ele protege nossa casa, nosso lar, nosso ambiente onde vivemos e nos movemos. Guia, Senhor, este lar com segurança e nada temerão. Nesta casa não habita o medo, nesta casa não habita o espanto. Nessa casa habita a fé. Nesta casa habita a confiança em nosso Deus. O medo não tem lugar em uma casa protegida por Deus. Em Isaías 41:10, Deus nos diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O medo é uma das ferramentas favoritas do inimigo. Ele usa o medo para nos paralisar, para nos fazer duvidar, para nos roubar a paz. Mas em uma casa coberta pelo sangue de Jesus, o medo não tem permissão para habitar. E em vez do medo, temos fé. A fé é o oposto do medo. Onde há fé genuína, o medo se dissipa como névoa diante do sol da manhã. A fé é a confiança nas promessas de Deus, a certeza de que Ele cumprirá sua palavra, a convicção de que estamos seguros nas mãos do Pai. Esta fé não é algo efêmero, não é algo que vem e vai. É uma convicção profunda, enraizada na palavra de Deus e na experiência pessoal de sua fidelidade em nossas vidas. E junto com a fé, habita a confiança em nosso Deus. Esta confiança não é apenas intelectual, não é apenas conhecimento de que Deus é poderoso. É uma confiança relacional baseada em conhecê-lo intimamente, em experimentar seu amor e cuidado dia após dia. É o tipo de confiança que um filho tem em seu pai amoroso, não porque o pai nunca erra, mas porque sabe que o pai o ama incondicionalmente e fará tudo o que puder para protegê-lo e cuidar dele. Que o mar cubra todos os inimigos e que eles não tenham o poder para tocar em nossa casa, para tocar em nossa família. Aqui neste lugar não há lugar para inveja, não há lugar para ansiedade, não há lugar para depressão.
A bênção de Deus cobre a nossa casa, como está escrito em Isaías 14:30. Esta imagem do mar cobrindo os inimigos nos remete ao Mar Vermelho cobrindo o exército do faraó quando perseguia os israelitas. Foi um momento decisivo na história de Israel, quando viram o poder de Deus manifestado em seu favor. E da mesma forma, pedimos que Deus afaste, que destrua, que anule toda a força inimiga que vem contra nós, contra nossa casa, contra nossa família. E declaramos que não há lugar para inveja, ansiedade ou depressão em nossa casa. A inveja é uma força destruidora. Ela corroeu o coração de Caim até que ele matou seu irmão. Ela motivou os irmãos de José a vendê-lo como escravo. Ela incitou Saul a perseguir Davi. A inveja destrói relacionamentos, destrói igrejas, destrói famílias. Mas em uma casa coberta pelo sangue de Jesus, a inveja não tem permissão para habitar. A ansiedade rouba nossa paz, rouba nossa alegria, rouba nossa saúde. Jesus nos ensinou a não andar ansiosos, a não nos preocuparmos com o amanhã. Pedro nos instrui a lançar toda a nossa ansiedade sobre Jesus, porque Ele cuida de nós. A ansiedade é uma falta de confiança em Deus, é acreditar que os problemas são maiores que as promessas. Mas em uma casa coberta pelo sangue de Jesus, a ansiedade não tem permissão para habitar. A depressão é como uma nuvem escura que esconde a luz do sol. É uma condição real, muitas vezes com causas físicas e psicológicas, mas também tem dimensões espirituais. Davi falou sobre sua alma estar abatida, e ainda assim ele escolheu esperar em Deus. Em uma casa coberta pelo sangue de Jesus, a paz do sei. Depressão pode ser enfrentada com fé, com oração, com a palavra de Deus, com ajuda médica, quando necessário, e com o apoio da comunidade de fé. E tudo isso porque a bênção de Deus cobre nossa casa, como está escrito em Isaías 14:30. A bênção de Deus é abrangente, é transformadora, é restauradora. Não é apenas uma palavra bonita, é um poder real que muda circunstâncias, que abre portas, que traz vida onde havia morte. Que esta família se deite e descanse em segurança. Eles habitarão em segurança. Não haverá nada, absolutamente, nada que os espante. Guarda-os, Senhor, como a menina dos teus olhos e esconde-os na sombra de tuas asas. Nós cremos no teu abrigo e no abrigo de tuas asas, como está escrito no Salmo 57:1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me refugiarei, até que passem as calamidades. Na sombra de tuas asas nós confiamos que tu sejas o abrigo da tempestade e da chuva. O sono é um momento de vulnerabilidade. Passamos cerca de 1/3 de nossas vidas dormindo, e durante esse tempo estamos inconscientes, incapazes de nos proteger, incapazes de responder a ameaças. É por isso que é tão importante colocar nossa família sob a proteção de Deus durante a noite. Quando Deus promete que nos deitaremos e descansaremos em segurança, Ele está prometendo uma qualidade de sono sem perturbações, sem pesadelos, sem interrupções espirituais. É um sono restaurador, um sono de paz, um sono protegido pela presença angélica ao redor de nossa casa. E Deus nos guarda como a menina dos seus olhos. Esta é uma expressão de extremo valor. A menina dos olhos, a pupila, é a parte mais sensível, mais protegida do corpo humano. Quando algo se aproxima de nossos olhos, instintivamente piscamos, protegemos, nos esquivamos. É uma proteção reflexiva, automática, instantânea. E é assim que Deus nos protege, não como um pensamento posterior, não como algo que Ele tem que se lembrar de fazer, mas como uma resposta instantânea de amor protetor. E a sombra das asas de Deus é uma imagem maravilhosa de proteção. É como uma águia que estende suas asas sobre seus filhotes, protegendo-os do sol escaldante, da chuva forte, dos predadores. Ou como uma galinha que reúne seus pintinhos sob suas asas ao sinal de perigo. Jesus usou esta mesma imagem quando lamentou sobre Jerusalém. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Mateus 23:37.
Esta proteção está disponível para nós, se escolhermos nos abrigar sob suas asas, e sob essas asas estamos protegidos da tempestade e da chuva. As tempestades da vida são inevitáveis. Jesus ensinou que a chuva cai sobre justos e injustos, mas a diferença é que aqueles que constroem sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, permanecem de pé quando a tempestade passa. Aqueles que se abrigam sob as asas de Deus encontram proteção, paz e segurança, mesmo em meio à tormenta. Cobre a cabeça de todos no dia da batalha. Cobre-os com a sombra de tua mão, como está escrito no Salmos 91, verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade é escudo e broquel. Cobre-os com tuas penas, que tu sejas a nossa proteção e o nosso refúgio. A vida é uma batalha espiritual. Paulo nos diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E em uma batalha, a cabeça é a parte mais vulnerável, mais vital. É por isso que os soldados usam capacetes, e Deus cobre nossa cabeça no dia da batalha. Este é o simbolismo por trás do capacete da salvação em Efésios 6. É a proteção para nossa mente, nossos pensamentos, nossas crenças. O inimigo ataca principalmente nossa mente, tentando plantar dúvidas, medos, pensamentos negativos. Mas Deus cobre nossa cabeça, protege nossos pensamentos, renova nossa mente através de sua palavra. E a sombra da mão de Deus é outra imagem de proteção. Em Isaías 49:2, o servo do Senhor declara: "À sombra da sua mão ele me escondeu." Esta é uma proteção pessoal, íntima. É Deus pessoalmente nos escondendo na sombra de sua mão, nos mantendo perto dele, nos guardando do calor intenso do dia e dos perigos da noite. E nos Salmos 91:4, vemos as penas de Deus como proteção. As penas de uma ave são tanto para voar quanto para proteger. Elas isolam do frio, do calor, da umidade. Elas permitem que a ave se eleve acima da terra. E as penas de Deus nos cobrem completamente, nos protegem de todos os lados e nos permitem nos elevar acima das circunstâncias terrenas. E neste mesmo versículo, a verdade de Deus é chamada de escudo e broquel. Um escudo é uma proteção grande, que cobre grande parte do corpo. Um broquel é um escudo menor, mais manobrável, usado para defesa rápida. Juntos, eles representam proteção completa. E é a verdade de Deus, sua palavra, suas promessas, seu caráter imutável, que nos protege como um escudo e broquel. Protege, Senhor. Livra, Senhor, cada membro desta casa, cada um que é participante desta família. Que as bênçãos do Senhor se estendam sobre todos. Que a tua glória, Senhor, seja a proteção desta casa. Que a mão do Senhor esteja na frente, na retaguarda, à direita e à esquerda. Que o Senhor proteja a nossa casa daqueles que se levantam contra nós. Esta é uma oração por proteção abrangente, não apenas para um membro da família, mas para cada um. Não apenas em um aspecto da vida, mas em todos. Não apenas em um lado, mas em todos os lados, frente, retaguarda, direita, esquerda. É uma proteção de 360 graus, uma proteção completa, sem pontos cegos, sem áreas vulneráveis. E quando oramos para que as bênçãos do Senhor se estendam sobre todos, estamos reconhecendo que a bênção de Deus não é limitada. Não, é escassa. Deus não tem que escolher quem abençoar porque sua capacidade de abençoar é limitada. Não. Suas bênçãos são abundantes, são plenamente suficientes para cada membro da família, para cada área da vida. E a glória do Senhor, como proteção da casa, nos lembra da coluna de nuvem e fogo que protegeu Israel no deserto. A nuvem os protegia do calor do sol durante o dia, e o fogo os aquecia e iluminava durante a noite. A glória de Deus era sua proteção constante, 24 horas por dia. E da mesma forma, a glória de Deus protege nossa casa dia e noite, em todas as circunstâncias, em todas as estações. E a mão do Senhor ao nosso redor, em todos os lados, é como uma fortaleza divina. Ninguém pode atravessar as mãos de Deus. Ninguém pode nos arrancar de suas mãos.
Jesus disse: Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João 10:29. Esta é a segurança que temos. Estamos nas mãos de Deus, e ninguém, nem mesmo o inimigo mais poderoso, pode nos arrancar dessas mãos. Declaramos que toda arma forjada contra esta casa, contra este ambiente, não prosperará. Senhor, Tu és o nosso escudo e o nosso refúgio. Senhor, envolve-nos com o Teu escudo de proteção. Senhor, Tu és a nossa proteção nos Salmos 91:4. Esta é uma declaração baseada em Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. É uma promessa poderosa, uma garantia divina de que os ataques do inimigo não terão sucesso. As armas podem ser formadas, as tentativas podem ser feitas, mas o sucesso não é garantido ao inimigo. Na verdade, é garantido que elas não prosperarão. E quando declaramos que Deus é nosso escudo e refúgio, estamos apelando para múltiplas passagens das Escrituras. Em Gênesis 15:1, Deus disse a Abraão: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Em Salmos 18:2, Davi declara: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Em Salmos 144:2 ele repete: Benignidade, minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador, escudo meu em quem confio e que me sujeita o meu povo. A imagem de Deus como escudo aparece repetidamente na Escritura porque é uma imagem poderosa de proteção. Um escudo é uma barreira entre nós e o perigo. É algo que absorve o impacto em nosso lugar. É algo que nos permite avançar em território perigoso com confiança. E Deus é nosso escudo. Ele se coloca entre nós e o perigo. Ele absorve os ataques dirigidos a nós. Ele nos permite caminhar em segurança, mesmo em território inimigo. E Deus, como refúgio, nos fala de um lugar de segurança, um lugar para onde podemos correr em tempos de perigo. No mundo antigo, uma cidade de refúgio era um lugar onde alguém que havia matado acidentalmente poderia correr para estar seguro do vingador de sangue. Era um lugar de segurança, um lugar de justiça, um lugar de misericórdia. E Deus é nosso refúgio nesse sentido. Um lugar para onde podemos correr quando o perigo ameaça. Um lugar de segurança em tempos de incerteza. Um lugar de misericórdia quando cometemos erros. Senhor, nós reclamamos as bênçãos sobre esta casa que diz que a Tua verdade será o escudo dessa casa. Senhor, Tu és o sol desta casa, Tu és o escudo. Senhor, Tu és o meu escudo e o grandíssimo galardão. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se colocam contra mim porque Tu és o meu escudo. Senhor, Tu és uma torre forte contra o inimigo. Aqui estamos reclamando ou declarando as bênçãos da proteção de Deus sobre nossa casa. Estamos nos apropriando das promessas que Deus já fez. Estamos declarando como verdade em nossas vidas o que Deus declarou como verdade em Sua palavra. E a verdade de Deus como escudo está diretamente ligada à Sua palavra. Jesus orou: santifica-os. Na verdade, a Tua palavra é a verdade. João 17:17. A palavra de Deus é verdade e esta verdade nos protege, nos guarda, nos santifica. É por isso que é tão importante conhecer a palavra, memorizar a palavra, meditar na palavra, aplicar a palavra em nossa vida diária. A palavra é nosso escudo, nossa proteção contra as mentiras do inimigo. E Deus é tanto o sol quanto o escudo desta casa. Em Salmos 84:11, lemos: Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Deus, como sol, nos fala de luz, de calor, de vida. O sol ilumina nosso caminho, aquece nosso corpo, permite que as plantas cresçam e produzam alimento. Da mesma forma, Deus ilumina nosso caminho com Sua palavra, aquece nosso coração com seu amor e permite que cresçamos espiritualmente e produzamos fruto. E ao mesmo tempo, Deus é nosso escudo, nos protegendo, nos guardando, absorvendo os ataques em nosso lugar.
E quando declaramos que Deus é nosso escudo e grandíssimo galardão, estamos citando diretamente a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis 15:1. Deus não apenas nos protege, mas Ele mesmo é nossa recompensa. Ele não apenas nos dá coisas, Ele se dá a si mesmo. Ele não apenas nos abençoa com bens, Ele nos abençoa com sua presença. Esta é a maior recompensa possível: conhecer a Deus, ter comunhão com Ele, experimentar seu amor. E não teremos medo, mesmo que milhares se coloquem contra nós, porque Deus é nosso escudo. Esta é uma referência ao Salmo 3:6, onde Davi declara: "Não temerei os milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam." Esta é a confiança que vem de conhecer a Deus como nosso escudo. Não é que os inimigos não existam. Não é que as dificuldades não surjam. Não é que os desafios não apareçam. É que em meio a tudo isso, não tememos porque sabemos que Deus está conosco, nos protegendo, nos guardando. E Deus é nossa torre forte contra o inimigo. Em Provérbios 18:10, lemos: "Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio." Uma torre forte era um lugar de segurança em tempos de guerra. Era construída com paredes grossas, alta o suficiente para ver o inimigo se aproximando de longe, equipada com armas para a defesa. E o nome de Deus, que representa seu caráter, sua natureza, seu poder, é nossa torre forte. Quando invocamos o nome de Jesus, estamos correndo para a torre forte, estamos nos colocando no lugar de máxima segurança espiritual. Nesta casa eu declaro que espiritualmente esta casa é uma fortaleza. Este lar está abençoado, este lar está protegido. Nenhum outro tem o braço como o teu, Senhor, cheio de poder e força. Senhor, tu tens um braço forte. Forte e poderosa é a tua mão, e elevada é a tua destra, como está escrito no Salmos 89:13. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e elevada a tua destra. Declaramos que nossa casa não é apenas um edifício físico, mas uma fortaleza espiritual. Assim como as fortalezas físicas protegiam as pessoas dos ataques físicos, nossa casa é uma fortaleza espiritual que nos protege dos ataques espirituais. Existe um princípio espiritual de territorialidade. Vemos isso quando Deus deu a terra prometida a Israel e ordenou que expulsassem completamente os habitantes anteriores. Vemos isso quando Paulo fala sobre não dar lugar ao diabo, e declaramos que nossa casa é território de Deus, uma fortaleza espiritual, onde o inimigo não tem permissão para entrar, onde a proteção de Deus é evidente, onde sua presença é manifesta. E afirmamos que nosso lar está abençoado e protegido. A bênção e a proteção andam de mãos dadas. A bênção é o favor ativo de Deus, seu trabalho positivo em nosso favor. A proteção é a defesa de Deus, seu trabalho preventivo para nos guardar do mal. Juntos formam uma cobertura completa, Deus tanto nos abençoando ativamente, quanto nos protegendo diligentemente. E reconhecemos que o braço do Senhor é incomparável. Em Isaías 40:10, lemos: "Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa." O braço de Deus é símbolo de seu poder, sua capacidade de agir, sua força para executar sua vontade. Não há poder na terra ou no céu que se compare ao poder de Deus. Não há força que possa resistir a ele quando ele age. Não há barreira que possa impedi-lo de cumprir sua vontade. E este braço é descrito como poderoso, forte. A mão de Deus é forte e sua destra é elevada. A mão simboliza a ação, o trabalho, a execução. A destra, ou mão direita, era, tradicionalmente, o lugar de honra, o lugar de poder. E a mão de Deus é forte. Ele tem a capacidade de realizar o que promete. Sua destra é elevada. Ele tem a autoridade e o poder para executar sua vontade. Senhor, alonga teu braço, livra essa família e liberta a todos da escravidão. Que o pecado não tenha lugar nesta casa, que o pecado não tenha poder sobre esta família. Auxilia, Senhor,
e que teu braço direito leve esta casa e esta família à prosperidade, que esta possa ser uma casa próspera, abençoada, cheia de vida, cheia da luz do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que Deus estenda seu braço, que manifeste seu poder, que demonstre sua força em favor de nossa família. Esta é uma imagem de Deus agindo decisivamente, intervindo poderosamente, manifestando sua força em nosso favor. E pedimos libertação da escravidão. Esta é uma referência ao Êxodo, quando Deus estendeu seu braço poderoso para libertar Israel da escravidão no Egito. E da mesma forma, pedimos que Deus nos liberte de qualquer escravidão, seja escravidão a vícios, a dívidas, a relacionamentos tóxicos, a padrões de pensamento destrutivos, a hábitos prejudiciais. A libertação é um tema central da Bíblia, desde o Êxodo até a cruz de Cristo. Deus é um Deus que liberta, que quebra cadeias, que abre portas de prisões, que traz pessoas da escuridão para a luz. E declaramos que o pecado não terá lugar nem poder em nossa casa e família. O pecado é como um invasor que tenta entrar sorrateiramente. É como um parasita que tenta sugar a vida. É como um câncer que tenta se espalhar e destruir. Mas em uma casa coberta pelo sangue de Jesus, o pecado não tem direito de residência. O pecado não tem autoridade. O pecado não tem poder. Isso não significa que não lutaremos contra a tentação. Jesus mesmo foi tentado, ainda que sem pecado. Não significa que nunca cometeremos erros. Todos pecamos e necessitamos da graça de Deus. Mas significa que o pecado não tem o domínio, não tem o controle, não tem a última palavra em nossa vida. Como Paulo declara em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E pedimos que o braço direito de Deus leve nossa família à prosperidade. A prosperidade bíblica não é apenas financeira, embora possa incluir isso. É uma prosperidade integral, que abrange todas as áreas da vida: espiritual, emocional, mental, física, relacional, financeira. É o Shalom de Deus, que se traduz como paz, mas significa muito mais: completude, bem-estar, harmonia. E queremos que nossa casa seja próspera, abençoada, cheia de vida e de luz. A vida e a luz são temas que percorrem toda a Escritura, desde o primeiro capítulo de Gênesis, onde Deus criou a luz e a vida, até o último capítulo de Apocalipse, onde a árvore da vida está à margem do rio da vida e o cordeiro é a lâmpada que ilumina a cidade. Jesus declarou: Eu sou a luz do mundo, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E queremos que nossa casa seja cheia dessa vida abundante, dessa luz gloriosa que vem de Jesus Cristo. Quebra, Senhor, todo o mal que lançam contra mim, que todo dardo lançado, toda seta de Satanás caia por terra. Senhor, mostra teu relâmpago abaixando o teu braço contra os meus inimigos. Senhor, nós cremos no teu braço para nossa salvação. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Mostra força, Senhor, com o teu braço e dissipa tudo aquilo que vem contra esta família. Nesta parte da oração, estamos pedindo proteção ativa contra ataques específicos. Não é apenas uma proteção geral, mas uma defesa contra dardos, setas, coisas que são lançadas especificamente contra nós. Paulo fala sobre os dardos, inflamados do maligno, em Efésios 6,16, e nos instrui a usar o escudo da fé para extingui-los. Estes dardos inflamados podem incluir pensamentos de dúvida, sentimentos de medo, tentações à imoralidade, impulsos de ira, desejos de vingança. São coisas que são lançadas em nossa mente, em nosso coração, tentando nos desviar, nos ferir, nos destruir. E pedimos que Deus quebre essas armas, que as torne ineficazes, que as faça cair por terra sem nos atingir. E pedimos que Deus mostre seu relâmpago, abaixando seu braço contra nossos inimigos. Esta é uma linguagem do Antigo Testamento, onde Deus é frequentemente descrito em termos de fenômenos naturais poderosos: relâmpagos, trovões, terremotos, tempestades. Não é que Deus seja esses fenômenos, mas que seu poder se manifesta de maneiras que podem ser comparadas
a essas forças naturais impressionantes. E pedimos que Deus manifeste seu poder dessa maneira, de forma impressionante, inegável, em nosso favor contra os poderes das trevas. E afirmamos nossa fé no braço de Deus para nossa salvação. Em Isaías 59:16 lemos: E viu que não havia homem, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. A salvação não vem de nossas próprias forças, de nossos próprios recursos, de nossas próprias capacidades. Vem do braço do Senhor, de seu poder, de sua intervenção em nosso favor. E citamos Isaías 51:9, onde o profeta clama: Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Esta é uma oração pela manifestação do poder de Deus, como nos tempos antigos, como quando ele dividiu o Mar Vermelho, como quando ele derrubou as muralhas de Jericó, como quando ele entregou Golias nas mãos de Davi. É uma oração para que Deus repita em nossos dias os grandes feitos que ele realizou no passado. E pedimos que Deus mostre força com seu braço e dissipe tudo o que vem contra a nossa família. A imagem de dissipar sugere dispersar, espalhar, como o vento dispersa a fumaça, como a luz dissipa as trevas. É uma imagem de vitória completa, de remoção total, de eliminação absoluta das forças que se opõem a nós. Revela teu braço, Senhor, para nós, para que possamos conhecer tua força e teu poder. E como está escrito em Abacuque 3:4, que o teu poder em tuas mãos seja lançado em minha vida. Senhor, lança teu glorioso poder contra o inimigo, que o poder e a firmeza sejam lançados de tua mão. Dissipa os inimigos, Senhor, com teu poder. Aqui pedimos não apenas que Deus use seu poder, mas que ele o revele a nós, que ele nos permita ver sua força, que ele nos deixe testemunhar seu poder em ação. Esta é uma oração para conhecer a Deus, não apenas como conceito, não apenas como teoria, mas como realidade experiencial, como poder manifesto em nossas vidas. E citamos Abacuque 3:4, que diz: O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. A mão de Deus é o lugar onde sua força está escondida, onde seu poder está concentrado, e pedimos que este poder seja lançado em nossa vida, que seja manifestado em nosso favor, que seja direcionado contra nossos inimigos espirituais. Pedimos que Deus lance seu glorioso poder contra o inimigo. Este poder não é lançado de forma indiscriminada, não é liberado sem direção. É especificamente focado contra o inimigo de nossas almas, contra os poderes das trevas que se opõem ao propósito de Deus para nossas vidas, contra as forças espirituais que tentam nos impedir de cumprir nosso chamado divino. E pedimos que o poder e a firmeza sejam lançados da mão de Deus. A firmeza aqui sugere estabilidade, confiabilidade, permanência. Não é um poder passageiro, não é uma força momentânea, não é uma energia que se dissipa rapidamente. É um poder sustentado, uma força contínua, uma energia persistente que continua trabalhando em nosso favor muito depois de a oração ter terminado. E pedimos que Deus dissipe os inimigos com seu poder. Novamente, a imagem de dissipar sugere uma eliminação completa, uma remoção total, uma dispersão absoluta. Como a luz dissipa as trevas, como o sol dispersa a névoa, como o vento afasta as nuvens, assim, o poder de Deus dissipa nossos inimigos espirituais. Senhor, domina teus inimigos pelo teu poder, que o poder de tua ira seja lançado contra os poderes das trevas que possam estar contra a minha vida. Lanço o poder da autoridade do Senhor contra todos os demônios que eu encontrar em nome de Jesus. Esta parte da oração aborda diretamente a batalha espiritual. Reconhecemos que existem poderes das trevas, forças demoníacas, entidades espirituais que se opõem ao propósito de Deus e que podem se colocar contra nossa vida. Não ignoramos essa realidade espiritual, mas também não a tememos. Ao invés disso, enfrentamos esses poderes com a autoridade do nome de Jesus.
Pedimos que Deus domine seus inimigos pelo seu poder. Esses inimigos não são pessoas humanas, não são indivíduos físicos, não são nações terrenas, são poderes espirituais das trevas, são principados e potestades, são espíritos malignos nos lugares celestiais, como Paulo descreve em Efésios 6. E pedimos que Deus exercite seu domínio sobre esses poderes, que ele demonstre sua supremacia sobre eles, que ele manifeste sua autoridade absoluta sobre todo o reino espiritual. E pedimos que o poder da ira de Deus seja lançado contra os poderes das trevas. A ira de Deus não é como a ira humana, não é emocional, não é irracional, não é vingativa. É sua oposição justa e santa ao mal, sua determinação de erradicar a injustiça, sua resolução de eliminar tudo o que se opõe a seu caráter de amor, verdade e justiça. E pedimos que este poder santo seja direcionado contra os poderes das trevas que se opõem a nós. E declaramos que lançamos o poder da autoridade do Senhor contra todos os demônios que encontrarmos. Jesus deu esta autoridade a seus discípulos. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. E exercitamos esta autoridade, não em nosso próprio nome, não por nosso próprio poder, mas no nome de Jesus pela autoridade que ele nos conferiu como seus seguidores. Estou livre do poder de Satanás. Esta casa está livre de toda a influência das trevas, de toda a influência maligna. Haverá alegria nessa casa, haverá riso, haverá saúde, haverá muita luz, a luz do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma declaração de liberdade espiritual. Não estamos sob o poder de Satanás. Não estamos sob o controle das forças do mal. Não estamos sujeitos à influência das trevas. Estamos livres em Cristo, libertos pelo poder de seu sangue, emancipados pela autoridade de seu nome. E declaramos que nossa casa está livre de toda a influência das trevas, de toda a influência maligna. Novamente, este é um reconhecimento do princípio espiritual de territorialidade. Nossa casa é território de Deus, é propriedade consagrada a Ele, é espaço dedicado a seu serviço. As trevas não têm permissão para habitar ali. O mal não tem autoridade para operar ali. As forças malignas não têm poder para influenciar o que acontece dentro daquelas paredes. E declaramos o que haverá em nossa casa em vez da influência das trevas: alegria, riso, saúde e luz. Em vez de tristeza, haverá alegria. Em vez de lamento, haverá riso. Em vez de doença, haverá saúde. Em vez de trevas, haverá luz, a luz do Senhor Jesus Cristo. Estas são as manifestações da presença de Deus, os frutos do Espírito, as evidências do reino em operação. A alegria não é apenas um sentimento passageiro, não é apenas uma emoção temporária. É um fruto do Espírito, é uma condição profunda do coração, é uma disposição duradoura da alma. É a alegria que Jesus prometeu quando disse: Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. João 15:11. É de alegria que Paulo comandou quando escreveu: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. O riso é a expressão externa da alegria interna. É a manifestação física da alegria espiritual. É o transbordamento da alma satisfeita em Deus. Como Sara, que riu de alegria quando Isaque nasceu, cumprindo a promessa de Deus depois de tantos anos de espera. Como o salmista, que declarou: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Salmos 126, 1.2. A saúde é um dom de Deus, um reflexo de sua natureza como Jeová Rafa, o Senhor que sara. É o estado natural do corpo quando está em harmonia com seu Criador. É o funcionamento adequado dos sistemas que Deus projetou com tanta sabedoria. E pedimos que nossa casa seja caracterizada por saúde, não apenas física, mas também emocional, mental, relacional, espiritual. E a luz do Senhor Jesus Cristo, é o que expulsa as trevas.
E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1:5. Jesus declarou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. E pedimos que esta luz inunde nossa casa, que expulse toda a escuridão, que revele a verdade, que guie nossos passos, que aqueça nossos corações. Que a presença do Espírito Santo encha esse lugar. Que a presença do Espírito Santo encha essa família. Que o teu poder, Senhor, opere nessa casa. Lança o poder de Elias por meio de teus profetas. Lança o teu poder em cura e livramento. Lança a tua voz poderosa. Aqui, convidamos especificamente a presença do Espírito Santo. Não é uma presença genérica de Deus, não é apenas sua onipresença que está em todo lugar. É a presença específica, pessoal, poderosa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que pedimos que encha nossa casa e nossa família. Esta é a presença que desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, que os encheu de ousadia para proclamar o Evangelho, que os capacitou para realizar sinais e maravilhas. É a presença que Paulo desejava para os Efésios quando orou, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Efésios 3:16. E pedimos que o poder de Deus opere em nossa casa. Não queremos apenas sua presença como observador, como espectador, como testemunha silenciosa. Queremos seu poder em operação, seu trabalho ativo, sua intervenção dinâmica em nossas vidas e circunstâncias. Queremos ver o poder que ressuscitou Jesus dos mortos operando em nossa casa, em nossa família, em nossas vidas. E pedimos que Deus lance o poder de Elias por meio de seus profetas. Elias foi um profeta poderoso que confrontou reis, que desafiou falsos profetas, que demonstrou o poder de Deus de forma dramática no Monte Carmelo. Ele chamou fogo do céu, fez o céu se fechar para que não chovesse, multiplicou azeite e farinha, ressuscitou os mortos. E pedimos que Deus lance esse mesmo tipo de poder hoje, através de seus profetas atuais, seus mensageiros, seus servos ungidos. E pedimos que Deus lance seu poder em cura e livramento. A cura e o livramento eram aspectos centrais do ministério de Jesus. Ele curou os doentes, libertou os oprimidos, expulsou demônios, ressuscitou mortos e prometeu que seus seguidores fariam as mesmas obras e até maiores, porque ele ia para o Pai. E pedimos que esse poder de cura e livramento seja manifesto em nossa casa, em nossa família, em nossas vidas. E pedimos que Deus lance sua voz poderosa. A voz de Deus é descrita na Escritura como poderosa, majestosa, que quebra os cedros, que faz o deserto tremer, que separa as grandes águas. É a voz que trouxe o universo à existência, que chamou Lázaro do túmulo, que ressuscitará os mortos no último dia. E pedimos que esta voz poderosa fale em nossa casa, em nossa família, em nossas vidas. Que nessa casa, Senhor, não faltem os sonhos proféticos. Que nessa casa não faltem visões. Senhor, que esta casa seja dirigida pelo Senhor, seja abençoada pelo Senhor. E que agora, Senhor, os pensamentos, a mente de todos sejam cobertos pelo sangue de Jesus. Em Joel 2:28, Deus promete: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões. Esta é a promessa do derramamento do Espírito, a promessa da comunicação divina através de sonhos e visões, a promessa da revelação de Deus a seu povo. E pedimos que em nossa casa não faltem esses meios de comunicação divina, sonhos proféticos, visões celestes. Não estamos buscando emoções, não estamos perseguindo experiências, não estamos atrás de fenômenos. Estamos buscando Deus, estamos desejando ouvir sua voz, estamos ansiando por sua direção. E sonhos e visões são meios que Deus pode usar para nos falar, para nos guiar, para nos revelar sua vontade. E pedimos que nossa casa seja dirigida pelo Senhor, seja abençoada pelo Senhor. Reconhecemos que sem a direção de Deus, sem sua orientação,
Sem sua liderança, estamos apenas vagando, apenas tentando adivinhar o caminho, apenas esperando acertar por tentativa e erro. Mas quando nossa casa é dirigida pelo Senhor, há propósito, há direção, há sentido, e reconhecemos que sem a bênção de Deus, sem seu favor, sem sua graça, todo o nosso trabalho é em vão. Como o salmista declarou, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 127, 1. E pedimos proteção específica para os pensamentos, para a mente de todos na família. Reconhecemos que a batalha espiritual muitas vezes ocorre no campo da mente, dos pensamentos, das crenças. É ali que o inimigo tenta plantar dúvidas, medos, ressentimentos, lascívia, cobiça, orgulho. E pedimos que o sangue de Jesus cubra essa área vital, que nos proteja de ataques mentais, que nos guarde de pensamentos destrutivos. Cubra as ombreiras das portas e meus bens com o sangue de Jesus. Venço os demônios pelo sangue de Jesus. Purifico-me pelo sangue de Jesus e recebo a paz e a graça multiplicadas. Sou aperfeiçoado pelo sangue do abrigo eterno, como diz Hebreus capítulo 13. Esta é uma referência à Páscoa no Egito, quando os israelitas untaram as ombreiras e a verga das portas com o sangue do cordeiro, e o anjo da morte passou por cima de suas casas, poupando os primogênitos. E pedimos que o sangue de Jesus marque as portas de nossa casa, que sinalize para os poderes espirituais que esta casa está sob a proteção do Cordeiro de Deus, que declare que a morte e a destruição não têm permissão para entrar aqui. E declaramos que vencemos os demônios pelo sangue de Jesus. Em Apocalipse 12, 11, lemos sobre os que venceram o acusador dos irmãos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue de Jesus é a base de nossa vitória sobre os poderes das trevas. Não é nossa própria força, nossa própria justiça, nossa própria capacidade. É o sangue de Jesus, aplicado à nossa vida pela fé, que nos dá vitória sobre as forças espirituais do mal. E declaramos que nos purificamos pelo sangue de Jesus. Em 1 João 1,7 lemos: Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus tem poder purificador, poder de limpeza, poder de santificação. Ele remove as manchas do pecado, limpa as impurezas da alma, santifica o coração para o serviço de Deus. E declaramos que recebemos paz e graça multiplicadas pelo sangue de Jesus. Em Colossenses 1:20, Paulo escreve que Cristo fez a paz pelo sangue da sua cruz. E em Hebreus 10:29, o autor fala do sangue da aliança, pelo qual foi santificado. O sangue de Jesus é o fundamento da nova aliança, a base de nossa paz com Deus, o canal de sua graça para a nossa vida. E pedimos que esta paz e graça não apenas sejam derramadas, mas multiplicadas em nossa vida e em nossa casa. E afirmamos que somos aperfeiçoados pelo sangue do abrigo eterno, como diz Hebreus 13. Este é uma referência a Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. O sangue de Jesus é o sangue da eterna aliança, e é através dele que Deus nos aperfeiçoa, nos completa, nos torna adequados para seu serviço e sua glória. Sim, Jesus, eu recebo cura e a saúde pelo sangue de Jesus. Esta casa recebe abundância e prosperidade pelo sangue de Jesus. Esta casa recebe o livramento pelo sangue de Jesus. Aqui recebemos especificamente cura e saúde pelo sangue de Jesus. Em Isaías 53:5, lemos sobre o Messias. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em 1 Pedro 2:24, Pedro cita esta passagem, aplicando-a a Jesus.
carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A cura espiritual, emocional, mental, física, está incluída na obra redentora de Cristo e a recebemos pela fé em seu sangue derramado. E recebemos abundância e prosperidade pelo sangue de Jesus. Em 2 Coríntios 8, 9, Paulo escreve: Porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Jesus se fez pobre, na encarnação, na cruz, na morte, para que pudéssemos nos tornar ricos em graça, em paz, em alegria, em todos os bens espirituais e materiais que precisamos para viver uma vida abundante para a sua glória. E recebemos esta prosperidade integral, esta abundância completa pelo sangue de Jesus. E recebemos livramento pelo sangue de Jesus. Em Colossenses 1, 13 e 14, Paulo escreve: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O sangue de Jesus é a base de nossa redenção, a fonte de nossa remissão, o fundamento de nosso livramento do império das trevas. É pelo sangue de Jesus que somos libertos do poder do pecado, da condenação da lei, da escravidão a Satanás. É pelo sangue de Jesus que somos transferidos do reino da escuridão para o reino da luz, do domínio de Satanás para o domínio de Cristo. Deus, multiplica as tuas bênçãos neste lar, que este ambiente seja leve, que este ambiente seja uma bênção em o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Esta é uma oração por multiplicação de bênçãos. Não pedimos apenas bênçãos, mas bênçãos multiplicadas. Não desejamos apenas o suficiente, mas a abundância. Não buscamos apenas o necessário, mas o transbordante. Como Jesus declarou: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. E pedimos que o ambiente de nossa casa seja leve. A leveza aqui contrasta com o peso da opressão, da depressão, da ansiedade, do medo. É um ambiente de liberdade, de alegria, de paz, de amor. É um ambiente onde o Espírito de Deus se move livremente, onde sua presença é bem-vinda, onde sua voz é ouvida, onde sua direção é seguida. E pedimos que nossa casa seja uma bênção, não apenas um lugar onde recebemos bênçãos, mas um lugar de onde bênçãos fluem para outros. Em Gênesis 12, 2, Deus disse a Abraão: Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E da mesma forma, queremos que nossa casa seja um canal de bênçãos, um ponto de distribuição de graça, um centro de irradiação de luz no mundo ao nosso redor. E tudo isso em o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus é a autoridade sob a qual oramos. É o fundamento sobre o qual nos apoiamos. É a base de nossa confiança e esperança. Não oramos em nosso próprio nome, com base em nossos próprios méritos, pela força de nosso próprio caráter. Oramos no nome de Jesus, com base em sua obra redentora, pela força de seu sangue derramado e sua ressurreição gloriosa. E terminamos com expressões de louvor. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia significa louvai ao Senhor, em hebraico. É uma expressão de adoração, de exaltação, de celebração. Glórias a Deus é uma atribuição de toda honra, toda majestade, toda excelência a Deus. É um reconhecimento de que toda bênção vem dele, toda proteção flui dele, toda vitória procede dele. É a ele e somente a ele que pertence toda a glória. Em nome de Jesus Cristo, cremos que tu tens todo o poder e que esse salmo é uma arma espiritual. E, ao mesmo tempo, ela é uma arma de defesa. E neste momento, Pai, nós apresentamos a Ti todos da nossa casa e pedimos a proteção do Senhor. Que o sangue de Jesus Cristo cubra a nossa família. O sangue de Jesus Cristo cubra a nossa casa. Aqui, afirmamos nossa fé em Jesus Cristo e em seu poder. Não é apenas uma crença intelectual. Não é apenas um assentimento mental a certas verdades. É uma convicção profunda, uma confiança inabalável,
uma certeza absoluta de que Jesus tem todo o poder, no céu e na terra, como ele mesmo declarou em Mateus 28:18. E declaramos que os salmos, as orações inspiradas, os cânticos ungidos, as declarações proféticas contidas nesse livro bíblico são armas espirituais. São tanto ofensivas quanto defensivas. São ferramentas para atacar as fortalezas do inimigo e para proteger nosso próprio território espiritual. Quando oramos os salmos, quando declaramos os salmos, quando meditamos nos salmos, estamos utilizando armas espirituais que Deus colocou à nossa disposição. E neste momento de oração, apresentamos todos da nossa casa a Deus. Esta é uma ação sacerdotal, é uma intercessão familiar, é uma dedicação dos entes queridos ao cuidado e proteção divinos. Não podemos forçar a fé em ninguém. Não podemos impor a salvação a ninguém. Não podemos obrigar ninguém a seguir a Deus. Mas podemos apresentá-los em oração. Podemos trazê-los diante do trono da graça. Podemos cobri-los com nossa intercessão. E pedimos especificamente a proteção do Senhor, que o sangue de Jesus Cristo cubra nossa família e nossa casa. Esta proteção não é apenas física, não é apenas material, não é apenas temporal. É espiritual, é eterna, é completa. E o sangue de Jesus é o sinal dessa proteção, é a garantia dessa cobertura, é o símbolo dessa segurança. Senhor, nós oramos para que o Senhor abençoe a nossa entrada e a nossa saída. Que o Senhor nos livre de todo o mal e de todo o laço do diabo. Que toda amarra, orações e projetos do inimigo contra nossa vida e nossa casa sejam cancelados e anulados agora. Esta oração ecoa o Salmo 121:8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Pedimos que Deus abençoe cada aspecto de nossa vida, quando saímos para trabalhar, para estudar, para ministrar, e quando voltamos para descansar, para comungar, para restaurar. Nossa vida inteira, em todos os seus movimentos e atividades, está sob a bênção e proteção de Deus. E pedimos libertação de todo o mal e de todo o laço do diabo. O mal existe no mundo de diversas formas, na natureza caída do homem, nas estruturas injustas da sociedade, nas forças espirituais das trevas, e o diabo, como nos diz Pedro, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Ele coloca laços, armadilhas, tentações em nosso caminho, tentando nos prender, nos capturar, nos escravizar. E pedimos que Deus nos livre tanto do mal em geral, quanto dos laços específicos que o inimigo coloca em nosso caminho. E pedimos o cancelamento e anulação de toda a amarra, orações e projetos do inimigo contra nossa vida e nossa casa. Reconhecemos que existem pessoas que podem orar contra nós, que podem fazer rituais contra nós, que podem planejar nossa destruição. E existem forças espirituais que podem se levantar contra nós, que podem tentar nos impedir de cumprir o propósito de Deus, que podem tentar nos desviar do caminho da justiça. E pedimos que tudo isso seja cancelado, anulado, tornado sem efeito pela soberana vontade e poder de Deus. Tua palavra diz, Pai, que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, eu dou ordem agora para que todo o laço do passarinheiro seja cancelado, para que toda tentação, armadilha do inimigo contra a nossa vida ou contra os nossos caiam por terra, em nome de Jesus. Aqui citamos o Salmo 91:3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro era uma armadilha usada para capturar pássaros. Era escondido, disfarçado, camuflado, para que o pássaro não o visse até que fosse tarde demais. E da mesma forma, o inimigo coloca laços em nosso caminho, tentações ocultas, armadilhas disfarçadas, perigos camuflados, esperando nos capturar, nos escravizar, nos destruir. Mas Deus promete nos livrar desses laços. Ele os expõe, os revela, os mostra antes que caiamos neles. Ou ele nos guia por um caminho diferente, longe do laço,
Ou Ele nos dá força para resistir quando enfrentamos a tentação, ou Ele nos liberta quando já caímos na armadilha. De uma forma ou de outra, Ele cumpre sua promessa de nos livrar do laço do passarinheiro. E na autoridade do nome de Jesus, damos ordem para que todo o laço do passarinheiro seja cancelado. Esta não é uma sugestão, não é um pedido, não é uma proposta. É uma ordem baseada na autoridade delegada a nós por Jesus Cristo. Como Ele declarou em Lucas 10:19, Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Que exercitamos essa autoridade, não em nosso próprio nome, não por nosso próprio poder, mas no nome de Jesus, pela autoridade que Ele nos conferiu. E ordenamos que toda tentação, toda armadilha do inimigo contra a nossa vida, ou contra os nossos, caia por terra. Que percam seu poder, que percam sua eficácia, que percam sua capacidade de nos ferir ou destruir. Que sejam como armas que caem da mão do guerreiro, como armadilhas que falham em se fechar, como projéteis que erram o alvo. Tudo isso em nome de Jesus, pela autoridade de seu nome, pelo poder de seu sangue, pela eficácia de sua obra redentora. Senhor, nós oramos para que tudo aquilo que o inimigo projetou seja frustrado. Tudo aquilo que o inimigo projetou não dê certo, não prospere contra a nossa vida. Envia teus anjos, Senhor, para fazerem a nossa retaguarda e irem na nossa frente. Aqui, pedimos que os projetos do inimigo sejam frustrados. A palavra frustrado sugere anulação, cancelamento, fracasso. É o oposto de prosperar. E pedimos que os planos do inimigo, seus projetos, suas estratégias contra nós, não tenham sucesso, não alcancem seus objetivos, não cumpram seus propósitos. Que tudo o que ele projeta contra nós seja frustrado, seja anulado, seja tornando sem efeito. E pedimos que Deus envie seus anjos para fazerem nossa retaguarda e irem na nossa frente. Esta é uma referência à proteção angélica que acompanhou Israel no deserto. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Êxodo 14:19. Os anjos tanto nos precedem preparando o caminho, quanto nos seguem, protegendo nossa retaguarda. Esta é uma proteção completa, uma escolta celestial, uma guarda divina que nos cerca por todos os lados. Nós declaramos por terra agora toda a obra maligna, arquitetada, desejada contra nossas vidas, e damos ordem agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, para que cada armadilha de Satanás seja desfeita agora, neste momento, no nome de Jesus. Esta é uma declaração autoritativa, uma proclamação baseada na autoridade que nos foi delegada por Jesus. Não estamos sugerindo, não estamos pedindo, não estamos propondo. Estamos declarando, estamos decretando, estamos ordenando. E fazemos isso não em nosso próprio nome, não por nossa própria autoridade, mas no nome de Jesus Cristo, pela autoridade que Ele nos conferiu como seus seguidores, seus representantes, seus embaixadores neste mundo. E o que declaramos? Que toda obra maligna, seja já executada, seja ainda apenas planejada, seja mesmo apenas desejada em pensamento, caia por terra, que perca seu poder, que perca sua eficácia, que perca sua capacidade de nos ferir ou destruir. E ordenamos que cada armadilha de Satanás seja desfeita, não amanhã, não eventualmente, não quando for conveniente, mas agora, neste momento. Esta é uma exigência de ação imediata, de resultado instantâneo, de cumprimento sem demora. E tudo isso no nome de Jesus, pela autoridade de seu nome, pelo poder de seu sangue, pela eficácia de sua obra redentora. Declaramos agora que a bênção do Senhor está sobre nossa vida e sobre nossa família. Senhor, a tua proteção está sobre nós e todo o intento do homem, toda a maldade do homem contra nós, tentando prejudicar a nós ou tentando barrar a obra do Senhor na nossa vida, ou o nosso milagre, ou o que o Senhor está fazendo na nossa vida, Senhor. Que haja agora conflito e confusão no exército do inimigo. Que eles não consigam, Senhor,
se aproximar de nós ou tocar em nós. Esta declaração positiva contrasta com as declarações negativas anteriores. Não apenas cancelamos o mal, mas afirmamos o bem. Não apenas anulamos as maldições, mas invocamos as bênçãos. Não apenas resistimos ao negativo, mas abraçamos o positivo. Declaramos que a bênção do Senhor, seu favor, sua graça, sua presença benéfica, está sobre nossa vida e sobre nossa família. E afirmamos que a proteção de Deus está sobre nós. Esta proteção é abrangente, é completa, é eficaz. Não é que os perigos não existam. Não é que as ameaças não surjam. Não é que os inimigos não se levantem. É que em meio a tudo isso, a proteção de Deus permanece. A cobertura divina persiste. A guarda celeste continua. E pedimos que haja conflito e confusão no exército do inimigo. Esta é uma tática que vemos Deus usar várias vezes na Bíblia. Quando os exércitos de Moabe e Amon e do Monte Seir vieram contra Judá, Deus colocou emboscadas contra eles, e eles começaram a se destruir uns aos outros. 2 Crônicas 20. Quando os filisteus vieram contra Israel em Micmas, Deus enviou um tremor, e os filisteus começaram a matar uns aos outros. 1 Samuel 14. E pedimos que Deus faça o mesmo com os exércitos espirituais que se levantam contra nós. Que haja confusão em suas fileiras, conflito em suas estratégias, caos em suas ordens de batalha. E pedimos que, como resultado desse conflito e confusão, eles não consigam se aproximar de nós ou nos tocar. Que sejam impedidos de chegar perto o suficiente para nos ferir, que sejam incapazes de estender a mão para nos tocar, que sejam impotentes para nos influenciar ou nos afetar de qualquer maneira negativa. A tua palavra diz, Pai, ai daquele que tocar no teu ungido, ai daquele que tocar na tua ungida. Por isso, em nome de Jesus, nós cancelamos o espírito de inveja, de perseguição, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária. E damos ordem para que todo esse mal caia por terra, agora, em nome de Jesus Cristo. Esta declaração é baseada no Salmo 105:15. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. É uma advertência solene, uma advertência divina, uma advertência com consequências sérias. Deus protege seus ungidos, defende seus escolhidos, guarda seus servos. E ai daquele, seja humano ou espiritual, que toca, que prejudica, que maltrata aqueles que Deus ungiu. E em nome de Jesus, cancelamos vários espíritos negativos. O espírito de inveja, que corrói o coração, que corrompe o caráter, que destrói relacionamentos. O espírito de perseguição, que incita ao ódio, que motiva a violência, que perpetua a injustiça. O espírito de mentira, que distorce a verdade, que engana os incautos, que semeia confusão. O espírito de invenção, que cria falsidades, que fabrica acusações, que manufatura calúnias. O espírito de calúnia, que difama o caráter, que mancha a reputação, que destrói a credibilidade. O espírito de malfazejo, que deseja o mal, que planeja o mal, que executa o mal. E o espírito de oração contrária, que ora contra o propósito de Deus, que intercede contra os servos de Deus, que suplica contra a vontade de Deus. E novamente, damos ordem. Não sugerimos, não pedimos, não propomos, mas ordenamos. Decretamos, mandamos para que todo esse mal caia por terra. E especificamos quando diz agora, não amanhã, não eventualmente, não quando for conveniente, mas imediatamente, instantaneamente, sem demora. E em nome de quem damos esta ordem? Em nome de Jesus Cristo, pela autoridade de seu nome, pelo poder de seu sangue, pela eficácia de sua obra redentora. E como o profeta de Deus, eu libero bênçãos na área da saúde sobre a vida dessa pessoa e oro para que todos da sua casa sejam saudáveis. Que todo espírito de enfermidade retire-se desta casa e retire-se dessa família no nome de Jesus. Mal cai por terra. Aqui a oração muda de tom, de cancelamento de males para liberação de bênçãos. E a primeira área abordada é a saúde. A saúde é um dom precioso, um bem inestimável, uma bênção incomparável. Sem saúde, a riqueza perde seu valor,
O sucesso perde seu brilho, a fama perde seu atrativo. E em nome de Jesus, liberamos bênçãos na área da saúde. E ordenamos que todo espírito de enfermidade, toda força espiritual que causa doença, que promove enfermidade, que perpetua mal-estar, se retire desta casa e desta família. Novamente, esta não é uma sugestão, não é um pedido, não é uma proposta. É uma ordem baseada na autoridade delegada a nós através do nome de Jesus Cristo.